Oi, minha gente! Hoje estamos aqui com um formato diferente, mais ou menos um podcast, um bate-papo, tá? E eu trouxe uma convidada muito especial, onde a gente vai falar um pouquinho sobre organização financeira. E basicamente os próximos vídeos eu venho trazer também alguns convidados para a gente falar de assuntos super pertinentes nessa área de organização, autoconhecimento, que vai agregar muito para a sua vida, sem sombra de dúvidas. Então, hoje eu trouxe a Jaque. E ela trabalha com organização financeira e vai trazer muitas dicas e orientações para o nosso dia a dia. Já que eu queria que você se apresentasse um pouquinho hoje para a gente, falasse o que você trabalha, definir também um pouquinho sobre o que é organização financeira. Então, muito bem-vinda. Obrigada, Polly. Estou muito feliz de participar, né? Eu que estou feliz demais que você está aqui. Amo falar de finanças. Então, bom, eu sou a Jaqueline, eu sou consultora financeira, administrativo. Atualmente, o meu público é empresarial com finanças pessoais. Ótimo. Muitos empresários, né, têm aquela dificuldade de conseguir desvincular os gastos pessoais da empresa. Então, isso é uma coisa que é um erro gravíssimo e eu tô aí para poder dar esse auxílio e tornar isso uma coisa boa, porque organização financeira nada mais é do que a forma com que você lida com o dinheiro. E ter essa organização é importante para que você tenha o controle desse dinheiro e fazer com que ele não seja um problema, e sim a solução. Exatamente, né? Exatamente. E eu falo por mim, porque quando eu comecei a trabalhar, saí do escritório, né, como trabalhando numa empresa de uma pessoa e comecei a gerir a minha própria empresa, no início, uma das maiores dificuldades era essa, tipo, aonde eu vou colocar o dinheiro que eu ganho, que não vai confundir com o dinheiro que é da empresa com o dinheiro que é pessoal. Então, foi realmente uma dor muito grande no início, assim. Então, realmente é fundamental a gente entender como que funciona a organização financeira, a gente ter um profissional, um consultor nos auxiliando nesse processo, para que a gente não fique em apuros, né, no momento da organização ali do nosso dia a dia. Então, eu queria que você falasse um pouco dos benefícios de você ter uma organização financeira, não só na parte empresarial, mas também na parte pessoal. Por que isso é importante? Por que as pessoas deveriam aderir à questão da organização financeira na vida delas? A gente sabe que a organização ela é importante em todas as áreas das nossas vidas, né? Que sem organização a gente não consegue realizar os nossos objetivos. E por que na organização financeira também seria assim e não é diferente? Vou reformular a sua pergunta. Tudo bem. Para que fique um pouco mais claro. Porque quando a gente fala de dinheiro, as pessoas já ficam assim, né? Vai mexer no meu bolso, não quero que mexa no meu bolso, não é isso. Olha, quando você decide assumir o controle dos seus gastos de forma assim, mais clara, né? Você consegue, de fato, conhecer e ter uma visão clara do destino do seu dinheiro. Porque não adianta você ter um rendimento assim enorme, sabe? E gastar mal. Então você conhecer para onde o seu dinheiro está indo, criar categorias para os seus gastos, centralizar os seus gastos, né, de forma consciente, traz tranquilidade. Sabe, hoje a gente vive num mundo, digamos assim, tão ansioso. E ansiedade já não é algo como os antigos falavam, isso é frescura. Não, isso é algo sério. E a vida financeira ela está totalmente ligada a essa questão, sabe? Sim. Então, quando você conhece os seus gastos, sabe com que você gasta, isso só tem benefícios, porque você consegue se planejar, você consegue se realizar, você consegue ter autocontrole, então mexe com um todo. Então assim, eu sempre falo que organização financeira não tem malefício para quem tem a determinação de ter uma vida tranquila. Então, exatamente. Sim. Esse ponto da ansiedade é importante a gente trazer um pouco, porque eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram sobre a gente identificar de onde que vem a bagunça da nossa casa, da nossa vida. A bagunça ela é um sintoma. Então a gente precisa entender se a gente está passando por uma depressão, uma ansiedade,
Se alguém tem TDAH, autismo, né, que é muito falado hoje em dia, todos esses viés psicológicos, eles podem, de fato, ocasionar a bagunça, a desordem na nossa vida. Então, identificar o porquê que esse sintoma de desordem está na nossa vida é super importante. Entender a causa, né, saber identificar, é importante não só na organização da sua vida, da sua rotina, da sua casa, mas também na organização financeira. E isso é um ponto que você trouxe de ansiedade, que fala muito pra mim, porque eu já fui uma pessoa compradora compulsiva, né, nos anos passados, bem passados, e eu sei claramente que eu comprava para suprir alguma falta, para tentar fechar algumas feridas que estavam abertas. Então, o meu dinheiro ele ia mesmo sendo gasto de forma descontrolada em coisas que eu não utilizava, só acumulava na minha casa. Eu, às vezes, ficava sem dinheiro no resto do mês porque eu gastava inteiro comprando coisas essas que muitas vezes eu não utilizava mesmo. Então, eu tinha um problema, eu tinha uma causa, né? Eu estava passando por um luto, então, né, um luto. E esse luto me gerou uma depressão e uma ansiedade. Então, olha só, para vocês entenderem como o psicológico envolve nessa área financeira também. E aí, por eu estar passando por essas situações, né, que eram feridas que estavam abertas, eu descontava tudo no meu descontrole financeiro, gastava absolutamente tudo. Perdia completamente o controle. Eu lembro um dia que eu recebi o meu salário e fui direto para o shopping. Eu trabalhava perto de um shopping. Recebi meu salário, fui no shopping, eu gastei todo, eu voltei com a conta zerada, eu lembro assim, absolutamente. E esse dia foi tão marcante pra mim, porque eu cheguei em casa chorando e falando pro meu marido que eu tinha gasto todo o meu dinheiro e que não era pra ele brigar comigo porque eu tinha feito aquilo. Parecia uma criança. Não é verdade? Uma ação. Eu falei, não quero que você brigue comigo porque eu fiz isso. Eu sei que eu errei. E ele naquele momento foi muito respeitoso, não brigou comigo, né? Não teve nenhum momento de discussão sobre aquele assunto. Mas foi um alerta para mim, naquele dia, de que eu precisava mudar aquilo. Porque senão aquilo ia realmente prejudicar o nosso futuro, o meu casamento, a minha vida. E não era isso que eu queria. Então, você identificar o porquê que você está passando por essa situação, não só na sua vida financeira, mas a desordem na sua casa, é muito importante. É você se autoconhecer, você entender o que é que está acontecendo na sua vida e buscar ajuda, um profissional para te auxiliar nesse processo, né? Então, ansiedade não é brincadeira, a gente precisa trabalhar nisso. E Jaque, me fala uma coisa, quais são os erros mais comuns, que eu sei que tem muitos, que as pessoas cometem por aí, tanto na vida, na organização pessoal, quanto na organização empresarial? Quais são esses erros mais comuns? Vou falar o erro mais comum, tá? Que é o que desencadeia os outros. Nossa! É não controlar. O simples, não é simples, é o grave. Fato de não ter controle é o que gera um transtorno. Então, outro, digamos assim, né? Ou controlar momentaneamente. Sabe aquela pessoa que até tem uma planilha? Sim. Só que aí ela vai e lança hoje. Ai, hoje eu gastei no mercado X valor. Agora eu quero saber, no fim do mês, quanto que eu gastei de mercado, tá? E eu vou fazer isso regradamente. Aí ela vai lá naquela planilha, naquele aplicativo, e coloca esse supermercado uma vez. E quando chega no fim do mês, não tem mais. Não sei mais quanto é que eu gastei no mercado. E isso é um exemplo que eu tô dando, mas num contexto geral, é o que acontece. Se você decide emagrecer, você tem que fazer o quê? Uma dieta, uma reeducação alimentar, você tem que ir na academia todos os dias. A mesma coisa no financeiro. Se você não for controlado todos os dias, ou pelo menos regrado, não, eu me comprometo a fazer isso uma vez por semana, analisar o meu cartão de crédito, analisar o meu extrato bancário. Por quê? O cartão de crédito, vou dar esse exemplo, né? O cartão de crédito, ele é um dinheiro falso. Muito. Ele é um dinheiro falso. Ele fala que você é rica, poderosa, mas você não é. Desculpa, mas você não é. É igual quando eu era criança que... É igual quando a gente é criança que o pai fala assim... Ai, não tenho dinheiro. Eu falo, tem sim, tem um cartão.
que é aquele cartão que você passa ali na hora, gasta o dinheiro e depois você tem que pagar lá, né, no final do mês, no início do mês, que seja. É realmente um dinheiro muito falso, muito perigoso. É um dinheiro falso. E aí você, olha, eu vou no shopping. Aí você vai no shopping, vai na loja, eu tô precisando de um perfume. Aí você vai lá e passa o cartão. Eu tô precisando de não sei o quê. Passa o cartão, passa o cartão, passa o cartão. Aí beleza, ok. Eu tenho um limite, eu sei que eu tenho um limite e eu consigo arcar com esse limite. Você consegue arcar com esse limite todo? Ou você consegue com o mínimo? Não, o mínimo, né? Aí você vai, passa. Sem controle, sabe? Então, quem decide ter um cartão de crédito é uma pessoa que tem que ter um autocontrole. Senão, ele te induz a não ter. Exatamente, nenhum. Isso que você falou da planilha, a gente tem aqui na nossa casa uma planilha onde a gente tem categorias. Então, a gente tem categoria casa, supermercado, farmácia. A gente tem também a categoria cachorro, uma categoria minha, uma categoria do meu marido, transporte, diversão, tudo a gente tem uma categoria. E cada categoria tem um valor limite que a gente tem que gastar. Isso é ótimo. Um valor limite, sei lá, 100 euros para quilo, 200 euros para quilo. Isso é muito importante porque a gente começa a acrescentar ali e a gente vai vendo o que a gente já gastou e que a gente já não pode mais gastar naquela planilha. Ou então, às vezes, sobrou de uma determinada área que a gente tem ali, a gente pode, sei lá, apertou nessa área aqui, o que a gente pode usar? Pode colocar para cá? Porque a gente tem um limite no mês que a gente tem que gastar. Por mais que a gente tenha um salário que a gente possa, como você falou, chegar no limite, não é certo você chegar no 100% do seu salário para pagar suas contas ou para gastar com outras coisas. Você tem que pensar que você tem que gastar muito menos do que você ganha. Exato, sabe? Você tem que gastar muito menos do que você ganha para que você não passe sufoco, para que você consiga investir, para que você consiga pagar suas contas com facilidade, para que você, na hora de uma emergência, você tenha aquele dinheiro ali também para suprir nessa emergência. Exato. Então, essa questão da categoria é muito importante, né? Você ter essa planilha. E um outro ponto também que eu ouvi você falando, que é organizar todos os dias a sua planilha uma vez por semana. Funciona assim também na casa. Se a gente não organiza a casa todos os dias, se a gente não tira, não coloca no lugar aquilo que a gente tirou, não arruma a nossa cama, se a gente não lava a louça, se a gente não põe as coisas no lugar na nossa casa, isso vai acumulando ali e a gente depois fica uma bola de neve. A gente fica, estressado, porque a gente vai ter muita coisa acumulada para fazer. Exato. E se a gente parar simplesmente ali 10 minutinhos, 5 minutinhos, 15... Não, hoje eu vou colocar a minha planilha em ordem. Senta no computador, que é o que eu faço, coloco ali todas as notas, tudo que tem, olho o meu extrato, vejo o que tem, vou colocando na planilha. Na minha casa a mesma coisa, todos os dias eu faço uma coisa que eu chamo de clean up, que é pegar tudo que tá fora do lugar e devolver para os lugares. Eu levo o quê? Uns 15 minutos. Coloca no cronômetro esse tempo para que você não se despece nessa hora, sabe? E você tem esse compromisso de realmente organizar todos os dias um pouquinho sua casa e também a sua planilha financeira, para não acumular e trazer essa desordem para sua vida, porque depois fica muito mais difícil de gerir, né? Quando tá tudo caótico. Um ponto importante que você falou, Polly, e era algo que eu ia falar sobre uma coisa que é uma dica que é muito importante quando você tem uma dica e um erro, digamos assim, né? Eu falei que é não ter controle. Outro erro muito comum no nicho que eu atendo, que hoje o nicho que eu atendo efetivamente, né, é empresarial com finanças familiar. É não ter uma reserva de emergência. Hoje, e entra também no ponto da ansiedade. Veja como uma coisa liga a outra. Porque quando você não tem uma reserva de emergência, que é aquele valorzinho que você precisa ter para quando alguma coisa acontecer, você ter aquele valor para... Exatamente. Um exemplo, Polly, hoje você mora em Portugal. E aí, do nada, você precisa voltar no Brasil. Passagem aérea para o Brasil é caríssima. E aí, do nada, preciso voltar para o Brasil, não tenho como, eu preciso ir hoje. Da onde que você tira esse dinheiro? Da onde que você tira esse dinheiro?
Se você não tiver uma reserva, você não tiver a sua vida controlada, como você mesmo disse, eu tenho categoria para todas as coisas, eu tenho limite para usar, não posso. Eu sei que se eu extrapolar esse limite, eu vou tirar da onde? Da minha reserva. Entende? Exatamente. Então você não ter isso é um erro gravíssimo. Outro erro muito comum que eu vejo dos empresários, digamos assim, né? É o empresário entender que o caixa da empresa é dele. Como você disse, você tinha... hoje você trabalha por conta, né? Você atende seus clientes, você tem o seu rendimento. E aí você entende que você tem a sua empresa tem um caixa, mas você não é a sua empresa, você é a Poliana. Sabe? Tem que tirar um salário daquilo ali que é seu. Você tem que tirar o salário. E esse é o ponto crucial, chave que eu trato na consultoria. A primeira pergunta que eu sempre faço, se alguém chegar até mim hoje e falar, olha, eu preciso de uma ajuda. A primeira coisa que eu pergunto é, você se paga primeiro? Como assim me pago primeiro? Sabe? Uhum. A pessoa dá até um susto, negócio, né? assim, sabe? E aí eu falo, sim, você precisa se pagar primeiro, você precisa conhecer os seus gastos, sabe? Para você conseguir definir qual é o seu padrão de vida, porque hoje o que a gente mais vê é pessoas vivendo padrões distorcidos. Não, olha, ótimo você falar esse ponto, porque tem tudo a ver com a questão do excesso de informação que nos traz ansiedade e que traz aquele ponto do padrão de ter para ser. Isso. Não é verdade? Isso envolve, tipo, um padrão de vida que não é seu, mas que você quer, tipo assim, ter esse padrão para você mostrar que é alguma coisa. Então, olha como às vezes não, é importante você até entrar no autoconhecimento e se conhecer para você saber qual que é o seu estilo de vida, o que é que você quer para sua vida, sabe? Para você alinhar até mesmo os seus clientes, né, os seus produtos dentro de tudo isso, para você conseguir manter e bancar esse padrão de vida e não ser algo em excesso, algo que você só vai mostrar que tem e você não está conseguindo ser de fato quem você é, né? Você está só mostrando um status que não é uma realidade, passando sufoco financeiro. Exato. Que eu não tenho dúvidas que acontece muito, 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 muito. Sim! Hoje, eu falo que aqui principalmente, aqui em Portugal, é incomum. Eu falo que... eu fico assim... Você consegue olhar uma pessoa e você não consegue falar que ela é bem-sucedida ou mal-sucedida. Você já percebeu isso? Sim, aqui é todo mundo muito igual, assim, sabe? É muito diferente no Brasil, porque realmente no Brasil as pessoas mostram... As pessoas têm necessidade de mostrar. Exato, e aqui não é assim, desse jeito. E no mundo financeiro, tem muita gente que tem necessidade de mostrar. Eu preciso mostrar que eu tenho X tanto na conta, mas a vida toda é bagunçada. Mas aquilo ali eu tenho na conta. Ou simplesmente eu tenho um carro, sabe? Eu tenho uma BMW, eu tenho uma Mercedes. Tá, mas você tem, tá, tudo bem, mas e aí? Né? Como é que tá as outras áreas? Sabe? Uma coisa puxa a outra, não tem jeito. Na organização da casa é a mesma coisa. Você pode ter 300 coisas, você também pode não ter nada. Sabe? Sim. Então é algo que mexe com o emocional. Completamente. Muito. Quando eu morava em São Paulo é muito que dos status, né? Você tem que, às vezes, você trabalha em determinado lugar. Eu, quando trabalhava no escritório de design de interiores, eu lidava com muitos arquitetos. Eu ia em muitos eventos, então eu estava com pessoas famosas, aquela coisa toda. Eu tinha que, às vezes, estar com uma bolsa mais cara, porque... para mostrar que, sei lá, eu era alguma coisa. Isso era uma coisa que me incomodava bastante. Hoje eu tenho algumas coisas que são de marca, mas não é por essa obrigação de tipo, ter que mostrar alguma coisa, porque simplesmente eu quero, ponto. Ou também posso não ter, como eu tenho várias coisas que eu não é de marca, sabe? Mas não ter essa necessidade de mostrar como era e mudar o meu padrão de vida, me endividar para agradar os outros. E eu, quem eu sou, sabe? O que é que eu quero? Como que é meu estilo de vida? Hoje eu até vivo um estilo de vida bem minimalista na minha vida, assim, sabe? Eu brinco que eu falo, meu guarda-roupa tem 33 peças de frio, 33 peças de calor. As pessoas falam, tipo, como assim? Eu falo, dentro da minha realidade é desse jeito hoje.
E isso me traz muita paz, me traz economia financeira. Isso é saudável. Sabe? Isso é muito saudável. Porque eu comecei a entender quais são os meus objetivos de vida de curto prazo, longo e médio. E isso faz entender qual que é meu estilo de vida, qual que é meu padrão de vida. E aí, o meu dinheiro vai ser dentro desse estilo de vida ao qual eu quero pra mim, pra minha vida. Não vai ser algo que eu quero, vai ser a mais, né? Que eu vou ostentar aquela coisa do tipo. Ponto realmente da gente olhar pra dentro e se conhecer, se autoavaliar e entender qual que é o padrão de vida que você quer, né, na sua vida atingir, para que suas finanças estejam de acordo com isso e toda a organização da sua vida também. Muito gostoso, muito bom, hein? Já entramos aqui, ó, uma coisa mais profunda. Gostei. Ô, Jaque, fala pra mim assim, eu acho que a gente já falou um pouco de algumas dicas, mas algumas dicas práticas que a gente pode falar pra eles de como ajudar as pessoas a melhorar essa organização financeira. Vamos trazer mais um pouco para a parte pessoal, mas eu acho que talvez também alguma coisa que ela possa usar também na empresa, talvez. Sim. Sabe? Olha, o fluxo de caixa. Fluxo de caixa nada mais é do que você conseguir criar um fluxo. Fluxo é algo contínuo. Sim. Então, das suas entradas e saídas. Isso para você começar a conhecer quem é você financeiramente. Então, quando você consegue montar esse fluxo, seja uma planilha, seja num aplicativo, hoje tem muitas ferramentas dispostas assim para você conseguir fazer esse controle, né? Então, a partir do momento que você consegue ser contínuo nesse fluxo, você consegue, você tem um visual, você tem uma visão clara de como e quanto você está gastando. Eu tenho experiências, assim, várias experiências para compartilhar, e uma delas é essa questão desses gastos pequenininhos, sabe? Esses gastos que... Então. E aí... Eu sofro. Pois bem, esses que ninguém quer ver, ou que a gente tapa os olhos, então. E quando a pessoa começou a colocar isso, assim, centavo por centavo, ela começou... Não acredito. De ter assinaturas, por exemplo, de Amazon Prime, Music, YouTube, Spotify. Os três fazem a mesma coisa, você concorda? Mas pra que tem três? Exatamente. Eu tenho Netflix, eu tenho Prime Video, eu tenho Disney Plus. Uau! Eu sou a que fala assim, uau! Sério? Que legal! Um dia você pode assistir a Disney, o outro você assiste Netflix, o outro você assiste a Prime. Não, tem dia que eu nem ligo a TV. Ah, entendi. Entende? Então é isso, são dicas práticas que quando você começa a fazer, você toma gosto. Eu falo isso, você toma gosto. Porque você começa a ver, meu Deus, eu perco 10, eu perco 20, todo mês desnecessariamente. Então, quando você consegue fazer esse fluxo inteligente, porque não adianta você só fazer por fazer. Você tem que fazer algo para ser inteligente para você. Eu acho que esse problema é que a gente ignora, né? A gente menospreza o poder do pouquinho. O poder do pouquinho. Não só desse pouquinho que a gente tem que fazer todos os dias, mas do pouquinho que sai da nossa conta. E eu trago um exemplo por mim aqui. Um pouquinho que sai na minha conta, às vezes que eu olho e chega no final do mês dá uns 50 euros para mais, é o Uber. Porque, por exemplo, a gente mora numa cidade pequena, comparada à cidade no Brasil, né? E tudo aqui que eu boto Uber é 3,50. Eu vou ali 3,50. Volto 3,50. De 3,50, chega no final do mês dá tipo 50, 60 euros. Gasto na conta com essa brincadeira dos 3,50. É um gasto invisível. É um né? gasto invisível. Que hoje eu já sei que ele acontece, diminuiu muito porque a gente comprou um carro, mas que às vezes, tipo, tiver alguma situação ainda acontece muito, Sim. Né, muito com frequência. E que é um ponto que eu só identifiquei quando eu fui começar a anotar. Da onde é que estava saindo isso? Porque às vezes você estava com uma conta lá com um valor. De repente o negócio reduzia absurdamente. Eu falava, gente, mas não comprei nada, não fiz nada. Pra onde que esse dinheiro foi? E era nessas pequenas coisinhas que saía da compra, né?
que a gente nem percebia. Um outro ponto também que eu acho que você pode falar é do supermercado, né? Sim, supermercado é um grande vilão do seu bolso. Quando você vai no mercado sem uma lista pronta, mas eu vou rapidinho, vou ali só comprar uma coisa que Vou comprar só uma banana. Você volta sem a banana. Você volta com carrinho, você volta com carne, peixe, frango, tomate, a banana nem lembra mais. Não lembra da banana. Por quê? Porque você não teve uma lista, você não teve um direcionamento para ir no mercado. Então é muito importante. Outra coisa, voltado para essa parte da alimentação, é você ter um cardápio. Ótimo, exatamente. Quando você tem um cardápio, você já vai no mercado pensando no que você vai fazer, porque você já tem olha, na segunda eu vou fazer tal coisa, na terça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então você já tem sua semana planejada, você vai lá e faz a sua compra semanal. Eu no Brasil fazia compra mensal. E eu comecei a perceber, vindo para Portugal, que a compra semanal ela me rende mais qualidade e o mesmo custo, digamos assim. Porque quando você faz uma compra mensal, você compra muito. Exatamente. Porque você fala assim, se eu comprar menos, vai me faltar e eu vou ter que vir no mercado de novo. Só que você não consegue mensurar quando você tem um período muito longo. A mesma coisa no extrato, no seu controle financeiro. Se você deixa muito tempo sem controlar, perde o controle. A mesma coisa é no mercado, nesse exemplo da compra. Então eu comprava, sei lá, vou colocar um exemplo básico aqui, 5 quilos de arroz. 5 quilos de arroz dava para muito mais de um mês. Aqui o pacotinho é 1 quilo. Então eu comecei a me basear pelo arroz primeiro. Quanto de arroz eu consumo por semana? X. Quanto disso eu consumo por semana? X. E aí eu fui começando a anotar. Eu comecei a fazer isso toda semana. E aí, ok. Hoje eu já tenho fixado que eu consumo X de arroz por semana, por mês. Então eu posso, numa ida ao mercado, comprar um arroz por mês todo. Exatamente. Porque ele não vai estragar, eu vou consumir ele todo. E na minha ida por semana, eu vou comprar coisas específicas. Uma leguminosa, uma fruta, uma carne, porque não dá para comprar carne para estocar pro mês inteiro, né? Exatamente. E aí você, com o seu cardápio pré-montado, você tem uma qualidade melhor de alimentação, você consegue variar o que você quer comer. Então, veja que você teve vários starts. Você teve o start de comer melhor, de economizar, de controlar. Sim. Então, isso eu falo, isso eu chamo de qualidade de vida. Eu também. Não é? Isso vai muito para a sua área, né, Exato. E uma coisa também, uma outra dica que eu acho que é super importante a gente trazer é faça compras na sua despensa, porque às vezes quando a gente não, a gente tem a nossa despensa organizada, é ideal que a gente tenha. A gente vai primeiro comprar na nossa despensa. Essa compra é a gente olhar o que tem dentro da despensa antes de colocar na lista do supermercado. Sim. Pra gente não comprar coisas repetidas e aí essa coisa vai ficar muito tempo dentro da despensa, a gente vai jogar fora, desperdiçar, gastar dinheiro. Não é verdade? Sim. Porque o que eu mais pego dentro dos atendimentos é dispensa com muita coisa, a pessoa não tem controle e aí tem muito produto vencido. Olha o quanto você gastou de dinheiro jogando um alimento que você não consome fora. Então, você fazer a compra na sua despensa, fazer a sua lista, colocá-la na sua lista. Essa questão do cardápio semanal foi uma coisa que nos ajudou também aqui em casa demais, porque eu também passei a contar as gramas de proteínas que a gente consome no mês, ou na semana que a gente compra, né? Por semana, geralmente, ou então a cada 15 dias. A gente gosta, na verdade, de comprar carne a cada 15 dias. Então eu coloco lá as gramas, a quantidade de quantos de gramas eu tenho que consumir, dou ali uma quebra, porque quando você vai cozinhar, perde um pouquinho das gramas, e isso também facilitou. Eu compro, sei lá, 1 quilo de frango por semana, sabe? Então isso nos ajuda também a economizar financeiramente, porque eu não vou deixar coisas a mais na minha geladeira por muito tempo, desperdiçando, estragando, não vai ficar tão fresco. E eu tenho uma noção financeiramente de quanto que eu gasto ali de supermercado, né? Então, além do arroz que você teve essa contabilidade, fazer também a contagem de proteínas e outras coisas que você consome é super importante.
Uma outra dica assim, que eu acho excelente trazer aqui, que a gente também faz aqui na nossa casa, vai receber uma visita. Ao invés de você tirar o valor, vou fazer um jantar para uma visita. Em vez de você tirar de dentro do seu supermercado, você faz uma compra específica voltada para esse jantar, para essa visita. Por quê? Você vai ter um entendimento, a noção do que não saiu do seu orçamento do supermercado, ali da sua família. A gente, como eu falei, eu acho que um pouquinho atrás, a gente tem a categoria diversão, então a gente colocaria esse jantar em diversão, dentro desse orçamento da categoria de diversão que a gente tem. Então a gente compra separado, faz a compra do nosso supermercado, a compra para esse jantar, então a gente sabe, olha, gastamos, sei lá, 50 euros para fazer o jantar para essa visita que a gente vai receber. Então é uma outra dica que eu acho que também ajuda muito. Essa dica, e é a dica que eu mais dou na consultoria, mais não, né? Uma das que eu mais dou na consultoria, quando a pessoa que tem um caixa, a primeira, né? Quando ela ainda não tá na consultoria e aí ela, né, quer entrar, ela tem um caixa e ela faz desse caixa para ela como pessoa e para ela como empresário. E aí ela quer começar, não, eu quero mudar e tudo. Quando ela vai no supermercado, e no supermercado não vende só comida, vende outras coisas, aí a pessoa, vou colocar um exemplo de um homem, tem uma ferramenta, nossa, essa ferramenta é para a empresa, eu vou comprar essa ferramenta para a empresa porque eu estou precisando. Aí ela vai e compra, né, no supermercado a ferramenta para a empresa. E aí junto da ferramenta compra as coisas de casa. Aí faz aquela lista desse tamanho assim. Aí quando vai lá lançar no seu fluxo de caixa, porque tá tentando mudar, tá tentando fazer certinho, lança lá 300 de supermercado. Quando vai dar no fim do mês, fala o quê? Gastei isso tudo de mercado. Não, mas eu não gastei isso tudo de mercado. Porque no dia que eu fui no mercado, eu comprei essa ferramenta. E a ferramenta não foi pra minha casa, foi pra mim. Então o que a pessoa tem que fazer? Ela não pode comprar a ferramenta junto da compra de casa. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É tão simples. Na hora de passar no caixa, tira o que é da empresa e tira o que é de casa. 2 notinhas. Lança uma numa categoria e outra em outra categoria. Pronto, resolvido. Ah, tão simples assim? É tão simples assim. Ah, vou incomodar o caixa? Não, não vai incomodar o caixa. Ela vai ficar feliz por você ter ajudado ela a desmembrar ali as coisas. Pode ficar tranquila. Temos que parar com essas preocupações. Ah, vem incomodando. Não, é o trabalho dela, tá tudo sob controle. Pronto, dá boa noite, boa tarde, bom dia, tá tudo bem. Ai, muito bom esse papo. Acho que a gente trouxe bastante dicas assim. E muitas outras que ainda tem, mas senão o tempo fica muito longo da gente fazer e a gente tem mais coisa para falar. Eu queria que você me falasse um pouquinho, já que também da sua experiência, se você puder, né, compartilhar um pouco da sua experiência pessoal em organização financeira. O que é que fez de grande diferença na sua vida? Aonde você começou ali? Qual foi o start que você falou, nossa, isso foi uma grande diferença assim para mim, quando eu comecei a me organizar financeiramente? Eu sempre fui uma pessoa organizada. Sempre fui uma pessoa que... na verdade, eu fui treinada para ter autocontrole. Então, assim, isso veio desde sempre. Mas quando eu constituí a minha família, né, eu e o meu esposo, ele também sempre foi controlado. Só que ele tinha certos descontroles. Então, a gente foi, né, ajustando ali. E desde então, nós colocamos metas a serem cumpridas. E metas essas que também envolviam o financeiro. Então, a gente tínhamos os nossos gastos, né, e tudo, mas a gente tinha que ter uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela foi tendo nome, sabe? A gente foi dando nome para aquela reserva de emergência. Então, a gente teve que é para esse objetivo, para esse objetivo, para esse objetivo. Então, quando nós tivemos filhos, hoje eu tenho 2 filhos, 2 pequenininhos, e nós decidimos imigrar, que é algo muito difícil, você tem que... Custoso, você tem que ter um certo controle, você tem que ter um planejamento, né? Toda aquela organização. E a gente conseguiu ter uma imigração muito saudável, muito consciente.
Não foi fácil, óbvio que não, né? Como nada na vida é fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Então, a gente, né? Mas você se planejou. E o planejamento é importante porque sempre vai dar alguma coisa. Exato. O planejamento ele vai amenizar o que vai acontecer, mas sempre vai acontecer alguma coisa. Então, o planejar é super importante. Exatamente. Então, a gente ter essa organização financeira saudável, a gente nos possibilitou uma imigração tranquila. Sim. A gente conseguiu, assim, óbvio, fomos muito cautelosos, porque quando você decide reiniciar uma vida, né, você não dá um reset. Você não dá um reset, você dá uma... Eu digo que tem gente que fala isso, né? Nossa, eu vou começar uma vida, vou começar tudo de novo. Não, você não vai começar tudo de novo. Você dá certa continuidade, sabe? Principalmente aqui. Por quê? Quando você entra num novo, você tem que entrar num novo, não com a cabeça de velho. Com a cabeça aberta para as novas coisas. Exatamente. Mas com a visão de que o que você viveu é de experiência para você dar continuidade no que você vai viver. Exatamente. Porque quando você vê um novo, você pode ficar deslumbrado com aquilo. Então, tudo aquilo que você se educou pode ir de água abaixo. Exatamente. E hoje é o que eu mais vejo. A pessoa que Deus abençoa, vou até usar assim, né? E ela estoura. Hoje ela é um mercadinho, daqui a pouco ela é um supermercado, sabe? Enorme, assim. E aí o que acontece é que ela esquece que um dia ela foi mercadinho. Tá entendendo, Polly, o que eu tô querendo dizer? Completamente. Ela esquece que ela foi no mercadinho. E ela só vê agora que ela é um supermercado e que ela tem poderes e tudo. Então, voltando pro meu exemplo, a gente foi viver o novo com o aprendizado que a gente trouxe. Que, eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer tudo de uma vez. Não, é devagarzinho. É engraçado você trazer esse ponto de ser um mercadinho e depois um supermercado, porque eu e o Otávio, a gente melhorou muito de qualidade de vida e financeira quando a gente veio para Portugal. Porém, a gente tem um custo muito similar de vida ao que a gente tinha em São Paulo. A gente não aumentou o nosso padrão de vida financeira porque a gente mora aqui em Portugal, porque a gente consegue ter a possibilidade de ganhar mais, sabe? Porque justamente isso que você falou, a gente tem uma mentalidade hoje pro novo, mas a gente tem que lembrar das experiências que a gente viveu lá atrás. Exato. Então eu sempre falo pra ele, por mais que a gente ganhe mais dinheiro, aquela coisa, a gente não pode esquecer da onde a gente veio, do que a gente viveu, para que isso não desorganize a nossa vida financeira, a gente não põe os pés pelas mãos e se perca no processo. Ah, Jaqueline, mas você está dizendo que hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava ontem, eu preciso continuar gastando o que eu gastava antes? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que você precisa gastar conscientemente. Exatamente. Não pelo fato de você ter, sabe? Eu sempre falo com meu marido, ele ama carros. Então, assim, aí eu falo, olha só, hoje, um carro tem quantas rodas? 4. Tá bom. Um carro 2010, anda igual 2024? Anda. Ele consome o mesmo? Dependendo, né? Às vezes sim, às vezes até o antigo consome bem menos por conta das tecnologias, né? De correr mais e tal. Tá bom. A gente precisa de um carro 2024 agora? Não. O de 2010 atende? Atende. Então tá. Mas você pode comprar o de 2024? Posso. Você quer comprar o de 2024? Não sei. QPD. QPD, quero, posso e devo. Quero comprar o carro? Quero. Posso. Devo? Exato. Não. Isso! Então você fazer essas perguntinhas pra você é muito importante. Muito. Mulheres, falei do homem, né? Tadinho, falei pro meu marido. Vou falar de mim então, Eu amo coisinhas assim, sabe? Pequenininhas. Vou ali Na Temo, Vou na né? Temo, no aplicativo.
sabe? Na Shein. Tô sem fazer nada aqui. Carrinho. Produtinho organizador ali no carrinho. Pum no carrinho. Ah, vou comprar. Não, pera lá. Eu preciso disso. Ai, eu tô precisando, né? Tem umas coisas fora do lugar ali, a cestinha vai cair bem botar ali. Tá, mas e aquela que tá guardada lá? Será que ela não serve naquele lugar? Tá bom. Eu posso comprar? Posso. Tô com dinheiro, posso comprar. Mas eu quero comprar, sabe? Então você começa a analisar, faz perguntinha pra você mesmo. Isso é muito importante, isso é saudável. Porque além de você trabalhar a sua mente e você analisar o seu fluxo de caixa, você consegue começar a olhar e falar, cara, eu não preciso disso. Exatamente. Eu não preciso. Porque a gente acaba comprando Exato. Coisas no momento que você não precisa comprar, por não parar para fazer ter consciência de fazer essas perguntinhas, sabe? Agora é muito difícil às vezes você ter essa racionalidade no momento que você tá com o emocional abalado. Ah, nossa. Isso é muito difícil. No momento que você tá com a ansiedade atacadíssima, a depressão e tudo, é muito difícil você ter esse controle, esse raciocínio, porque são momentos na vida que você tá com a emoção muito mais à flor da pele. Mas mesmo assim, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar o máximo nessas situações, voltar pra gente falar, quero isso? Quero. Eu posso? Posso. Mas eu devo? Não devo comprar isso agora. Posso esperar mais um pouco. Então, é realmente a gente se conhecer e olhar esses pontos e fazer essas perguntas, até em momentos que a gente está um pouco mais descontrolado, se voltar para dentro para poder não descompensar ali na organização financeira como um todo, né? Então, sim, é muito, muito importante a gente analisar esses pontos. Eu acho que para a gente finalizar, eu vou fazer uma última pergunta, que é: qual conselho você daria para alguém que está lutando para se manter organizado financeiramente? Traga um conselho para essas almas que estão nos assistindo, que com certeza devem estar passando por alguma situação, porque é um problema que é de muita gente. Em todo lugar do mundo, tá? Não falo que é só de Portugal, só Brasil, acho que no mundo inteiro é uma coisa que todo mundo vive, a questão da situação financeira, porque assim, somos bombardeados o tempo todo pelo marketing para compre aquilo, compre isso, tem aquilo, tenha isso. Isso vai te ajudar, você precisa disso, você precisa daquilo. E quando a gente não tem o entendimento do que a gente quer ser, de quem a gente é, aí que isso é descompensado. Então, o que é que você pode dar de conselho para essas pessoas que ainda não conseguiu chegar nesse ponto de fato, parar para pensar um pouco melhor nesse controle, mas que acho que a partir de agora, de nosso vídeo, ela pode ganhar consciência sobre isso? Olha, eu definiria que ter constância, sabe? A pessoa, eu falo que todo mundo quer ter controle das coisas, da sua área, por exemplo. Eu quero ter uma casa organizada, mas se você não tiver constância, não flui. Exato. A mesma coisa na vida financeira. Se você não tiver aquela constância de você querer fazer dar certo, não vai dar certo. Outra coisa que é muito importante é você criar metas. Ter metas. Eu falo com as minhas amigas que todo fim de ano eu listo as metas para o próximo ano. Eu sempre faço isso, sempre fiz. E aí, eu vou lá naquelas metas, eu não deixo ela lá no caderninho, porque quando eu conversava, eu falava, crie metas, é legal e tal. Ah, não, vou fazer. Aí ia lá, comprava um planner lindo, aquela agenda bonita, escrevia, metas para 2000 e tan. Aí começava a escrever, eu quero isso, quero aquilo, quero fazer isso, fazer aquilo. Aí fecha, bota lá na prateleira. Nem lembra mais, a gente tem que visualizar todo o tempo. Metas, é isso, você cria metas, lê as metas, assume elas, realiza, cria outra e é um ciclo. E tem que deixar bem visível assim para você todo dia olhar e entender por que você não está fazendo aquela coisa agora, por que você está fazendo aquilo. Que é muito aquilo, a meta é quando você tem clareza do que você quer, quando você tem um objetivo claro. Por que eu quero ter uma vida financeira organizada? Por quê? A gente começar pelo porquê, entendendo o porquê disso, abre portas para outras áreas, porque a gente vai começar a ter um caminho e vai ser muito mais fácil no nosso dia a dia, quando a gente tem objetivo, a gente driblar ali
as coisas que não faz sentido, as práticas no dia a dia que não faz sentido com esse objetivo que a gente quer alcançar. Exato. Então... É muito real. Adorei, acho que é isso. Eu acho. Gente, eu amei. A gente falou horrores. Mas eu falei, não, a gente vai trazer realmente assuntos que vai agregar muito para a vida de vocês. Com certeza. Jaque, muito obrigada eu que agradeço, pela sua presença aqui. Foi muito gostoso esse bate-papo mesmo. E eu me sinto muito feliz de você estar aqui e de compartilhar um pouco também da minha história com você e ouvir um pouquinho da sua. Porque, como eu te falei, eu já fui essa pessoa mais... não sou perfeita ainda na área de organização financeira. Nem eu. Tá? Mas ainda pega muito em alguns pontos pra mim, mas comparado a Poliana de antes pra hoje, realmente tem um bom processo aí de melhorias. Né? Mas é como você falou, é essa constância. E quando a gente fala de constância, não significa que é linear, que você nunca vai ter obstáculo, que nunca vai ter um momento que você vai tipo, desacelerar. Não, você vai ter momentos que você não vai conseguir fazer bem esse mês. Ok, no próximo eu faço bem. Ou então não consegui fazer bem hoje. Amanhã eu vou tentar de novo ser melhor. Então esse é o processo da constância. Não é você ser perfeito todos os dias, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho onde as pessoas podem te encontrar. Eu vou deixar os links também aqui embaixo das redes sociais dela, mas onde elas podem te encontrar e no que você pode ajudá-las. Tem o Instagram, Jaqueline Consultoria, Jaqueline Santos Consultoria. Tem um perfil no LinkedIn também. Ambos em desenvolvimento. Confesso que é meio loucura. Então, tá em desenvolvimento, mas pode me encontrar lá no Instagram, pode me encontrar também. Tem uma página no Facebook e uma página no LinkedIn. Ambos têm um direcionamento para o e-mail, né? Que consegue falar diretamente comigo. E estou à disposição para poder auxiliar você que tem dificuldade, né, no seu controle, quer um método assertivo, porque não adianta você, pegar qualquer tipo de informação. Informação tem em tudo, qualquer canto, mas ter experiência e um direcionamento é muito importante, então me coloco à disposição. E de forma personalizada, porque ela vai olhar a sua identidade, o seu dia a dia, a sua rotina e vai criar de uma forma personalizada. Exato. Né? Exatamente. Então, muito obrigada, Jaque. Gente, acho que é isso para hoje. Compartilhe com pessoas que você imagina e percebe que precisa de organização financeira. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? E os próximos vídeos vai ser bem nessa pegada. Eu vou trazer outras pessoas pra gente falar de vários assuntos de organização, comunicação e organização familiar, TDAH, autismo, que são assuntos que estão sendo bem falados e o que é que isso influencia na organização como um todo. Obrigada mais uma vez, um beijo grande e até a próxima.